A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, o texto base do arcabouço fiscal. Foram 372 votos favoráveis, 108 contrários e uma abstenção. 372 mais 108, a gente dá aqui, fazendo uma continha rápida, e mais uma abstenção, tem 481. Isso quer dizer que 32 não foram trabalhar? 32 não foram trabalhar na votação do projeto de lei complementar mais importante desta legislatura, ou seja, que vai definir o sucesso ou o fracasso do Brasil. 32, isso aí são 513, né? Deputados federais. Tem que checar se o presidente vota também. Se o presidente não vota, então são 31. 31 não foram trabalhar. Olha que maravilha. O deputado, o senador, já tem que ir lá bater cartão só terça, quarta e quinta. Segunda não precisa, sexta não precisa. Da primeira, da segunda, da terceira semana. A quarta semana ele pode ficar na base. Né? Então, são 9 dias de bater cartão por mês. 9 dias por mês. Imaginou trabalhar 9 dias por mês, batendo cartão 9 dias por mês? Meus queridos, e o dia que tem votação importante, dentro desses 9 dias, 31 não aparecem. É que foi de madrugada, né? Eles têm sono. Muito tarde. Bem lembrado. Foi muito tarde. Foi. Tem sono ou tem desejos, né? Tem necessidades animalescas, não é? 31, eu fico espantado com o comprometimento dos nossos parlamentares com o Brasil. Bom, 372 a favor, 108 contra e uma abstenção. Foi com uma ampla folga essa aprovação, já que, por ser um projeto de lei complementar, o arcabouço precisava de 257 votos favoráveis para ser aprovado. O deputado Cláudio Cajado, que foi o relator da proposta, anunciou uma mudança de última hora que condiciona o crescimento de gastos para o próximo ano, 2024, ao aumento de receitas. Ou seja, não estava isso no texto final. Houve uma pressão e isso acabou saindo. Poderíamos ter um aumento de gastos, mesmo sem aumento de receita, mas o texto aprovado proibiu. Só vai ter aumento de gasto ano que vem se tiver aumento de receita. Preparem seus bolsos, malandrinhos, porque aumento de receita é aumento de arrecadação tributária e de multas. Bom, isso para minimizar uma brecha que permitiu o governo ampliar de forma expressiva os gastos já na largada dessa nova regra. Em outras palavras, essa alteração obriga o governo a aumentar ainda mais a arrecadação de impostos no ano que vem para que possa subir os gastos no próximo ano. Meus queridos, os números que foram registrados no painel eletrônico da Câmara, no entanto, não são um bom parâmetro para medir base aliada de Lula ou até mesmo ideologia. Isso porque 1 em cada 3 deputados do PL, partido, né, do presidente Jair Bolsonaro, votou a favor do arcabouço fiscal. Foram 30 votos de sim da legenda, que é oposição. Já todos os 12 deputados do PSOL, né, o deputado Túlio Gadelha, único representante da Rede Sustentabilidade, votaram pela rejeição do marco fiscal. Eles integram a base do governo, mas defendiam um texto menos restritivo em relação a gastos sociais. Além disso, 1/3 dos deputados do PT apresentou uma declaração separada de voto para reiterar suas críticas ao arcabouço fiscal e explicar que aprovaram um projeto apenas a notícia de deslealdade. Mas a verdade é que eles votaram por exigência do presidente Lula. Pois bem, arcabouço fiscal, Daniel José, você que é uma pessoa dos números, né? Você que faz numerologia, matemática, numerologia,
vimos aí que tínhamos uma proposta inicial do Haddad, que era uma piada. Todas as outras versões continuaram a ser piadas. Mas desde a primeira apresentação, que foi aquele PowerPoint, a gente via que era o seguinte: o Brasil vai ser fiscalmente viável porque nós vamos aumentar a nossa receita, nós vamos ganhar mais. Vamos ganhar mais como? Vamos ganhar mais fiscalizando, né? Cobrando impostos e penalidades pelo não pagamento de impostos e agilizando a arrecadação de impostos que estão sob júdice, por exemplo. Esta era a grande solução econômica do governo, né? Tirar mais dinheiro do povo. Ótimo. Esta última versão que chegou lá no Congresso ia ser votada, ela não previa penalidade para o presidente Lula em caso de desrespeito às regras desse novo marco, e também já dizia que 2024 já podia aumentar mesmo se não tivesse receita. Não teve lucro, mas mesmo assim ano que vem vai poder. Essas duas coisas saíram. Então, se não tiver lucrinho ano que vem, vamos dizer numa linguagem bem simples, não tem aumento de gasto e também, se não andar na linha, é claro que ele vai receber sanções. O que você achou dessa proposta? Ainda mais quando a gente vê aqui, PT votou sim porque foi exigido, mas não queria. Queria aquela coisa mais... Vamos aumentar aí, queria a proposta inviável antiga. Da mesma maneira, o PSOL e a Rede. Eles queriam farra, mas votaram sim porque o Lula exigiu. E o PL, que sempre foi oposição ao marco fiscal, a gente viu que 30 dos seus parlamentares votou a favor. Será que votaram a favor porque a regra agora passou a ser viável? Explica um pouquinho para a gente, para a pessoa comum entender. Legal, boa tarde a todos que acompanham a gente. A ideia do marco, desse novo marco fiscal, é de equilibrar as contas visando a estabilização da dívida pública. A dívida pública no Brasil aumenta ao longo dos anos, enfim, todos os anos tem aumentado, e a tendência é de aumento nos próximos anos e décadas. E a ideia é que a gente tenha regras melhores para que, de alguma maneira, as contas públicas se equilibrem e não expanda a dívida pública. O Brasil já gasta muito com o serviço da dívida, a gente já tem enormes despesas com isso, e a ideia é controlar, né? Para isso, tem os dois principais eixos, que é o eixo da receita e da despesa. O teto de gastos ele era super restritivo e ele olhava unicamente e de forma muito agressiva a redução de despesas. E esse deveria ser o principal foco para qualquer tipo de equilíbrio fiscal que a gente vise no Brasil. O que acontece é que o Haddad apresentou é um projeto que foca muito mais no aumento de receita do que propriamente na redução de despesa. Pelo contrário, não fala nem em reduzir despesas, fala em aumentar controladamente as despesas com base no quanto eles conseguem aumentar nas receitas. A receita do governo a gente já sabe, são os impostos que a gente paga. Então o que acaba acontecendo nessa discussão é que o projeto por si só, ele matematicamente a conta não fecha, ele não tem o poder nos próximos 3, 4 anos estabilizar a dívida pública de fato, porque ele tem premissas super agressivas e irrealistas, né? Então, para a gente conseguir equilibrar a dívida, a economia deveria crescer muito mais do que são as previsões de crescimento, a receita deveria aumentar muito mais do que é a previsão de fato de aumento de receita. Qualquer tipo de imposto que o governo quiser criar ou aumentar a alíquota tem que passar no Congresso, e aí vai ser um dos momentos mais importantes para a gente observar de fato a atuação da oposição real ao governo atual, que aliás se parece bem menor do que aquilo que a gente imaginava, porque no final de contas a gente já sabe, em Brasília quem manda é o Centrão. Mas agora me responda só, uma resposta curta e grossa. Você acha que esse texto é melhor que o teto de gasto que está vigente? Eu acho que não, porque o teto de gastos ele focava muito mais no eixo onde deveria ser focado, que é o eixo das despesas. O problema é que ele era agressivo demais. E o problema é que esse arcabouço fiscal que está sendo discutido agora, ele é frouxo demais, é o arcafrouxo fiscal, né? O pessoal está até falando. Porque justamente tem um foco muito maior em receita do que em despesa. E no final de contas,
é como, assim, é claro que o relator do projeto, ele de fato conseguiu apresentar algumas melhorias pontuais, mas é como você embelezar uma casa que já está comprometida porque está numa encosta e que vai ceder em algum momento. Se a casa, a estrutura já não está resistindo, já não é sustentável, não adianta nada você pintar a parede, você deixar aquela casa bonita, porque em algum momento ela vai deixar de existir. E eu também já prevejo um curto espaço de duração de tempo para esse novo arcabouço fiscal, que foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com o teto de gastos. Eu queria ter videntes nessa mesa. Queria fazer uma linha de frente com vidente. Agora uma previsão que dá para fazer... Uma previsão que dá para fazer é o ímpeto do governo nos próximos meses e anos em aumentar a alíquota de imposto e criar impostos novos. Mas, isso é a grande certeza que eu tenho. Vamos falar isso aí. Elaine, o que você achou desse texto? Você achou válido, inválido, ficou aquém, além? Suas impressões, você acha que esse prestígio, né, da receita, esse foco na receita desse novo arcabouço fiscal, né, é uma forma de homenagem à Palmirinha, que faleceu recentemente? O que você acha? Vamos lá, Pavinato. Boa tarde a todos da mesa, boa tarde quem me assiste em casa. Eu tenho sempre dito aqui, a gente fica sempre com esse foco de ficar debatendo Lula, Bolsonaro, enquanto isso o Centrão, liderado pelo senhor Lira, estão nadando de braçada, né? Ou como diria o nosso antigo ministro do Meio Ambiente, Salles, abriu a porteira. Na verdade, essa votação de ontem mostrou claramente que não foi uma vitória do governo. A gente sabe que não é uma base de apoio do governo, até porque a gente teve aí, como você bem mencionou, quase 30% dos deputados federais ali do PL votando a favor do arcabouço. A gente teve, na verdade, foi um acordo de cavalheiros entre Haddad e Lira. Então, Lira teve total empenho, né? Ficou até a madrugada para aprovar, junto com o Centrão, o arcabouço fiscal. Ele ganha hora extra? Ganham, né? Até um pouco. Deve ter o jeton ainda. Com certeza. Em termos de orçamento secreto, tem hora. Não tem o jeton mais? Não, acabou? oficial. Só os servidores. Os servidores, sim. Agora, os deputados não tem mais? Não, Aquele jeton não tem mais? Não É por isso que esses 31 faltaram. Claro. Agora, não tem mais o jeton. Agora de graça é relógio. Lembra do jeton? O jeton. Agora, só um pontinho, você falou de 31 que faltaram, mas eu duvido que tenham 30 que tenham lido de fato o projeto na íntegra. Isso é outra questão. Aí é aquele demais, Daniel. Até porque, convenhamos, né? O relatório, ele foi disponibilizado a todos os deputados às 8 horas da noite, 8 e pouco da noite, para votar às 11h30 da noite. É que nem defesa. É que nem defesa dos réus do 8 de janeiro. É assim, Vem a baseada de 205 ali todas. Agora, o que é importante frisar é que, sem dúvida alguma, a gente precisava do arcabouço para dar uma direção para o mercado, porque se ruim tá, pior ficaria se a gente não tivesse uma resposta para o mercado. Agora... Ruim com ele, pior sem ele, pior isso? sem ele. O teto de gastos que você até questionou aqui, a gente sabe, o antigo governo furou o teto 5 vezes, ou seja, ele era bonito, era um estado da arte, mas na prática a gente não consegue... atingir o teto de gastos e, de novo, tá? Muito porque a gente tem as famosas emendas parlamentares, porque o Congresso não abre mão das emendas parlamentares. Inclusive, toda a pauta que entra, inclusive o que a gente vai tratar ainda hoje aqui da CPI do MST, entrou em discussão o quê? As emendas parlamentares do Centrão. Então, eu acho que a gente precisa começar a focar mais nesse superpoder do Congresso, né? Porque a gente está falando de terceiro mandato de Lula, mas a gente tem que lembrar que nos 2 primeiros mandatos de Lula, o Congresso superpoder naquelas, né, Elaine? Sim, não claro é superpoder. Para mim é super falta de vergonha. É verdade. É super falta de vergonha. Porque se fosse superpoder, o Congresso não assistia este assassinato de leis. Tem alguém ouvindo uma música belíssima aqui no estúdio. O que é que você está ouvindo aí na câmera? Que música era esta? É uma música bonita. Ainda falou de assassinato. Era uma música bonita. Era uma coisa meio guarda-costa, uma coisa meio Whitney Houston.
Não é uma coisa gay da terceira idade. Eu tava ouvindo aí. Que bonita a música. Depois me passa no WhatsApp. Eu quero ouvi-la. Eu quero ouvi-la inteira. Né? E vou levar... Era inglesa a música? Era Sua inglês, sorte é que era inglês, o Jorge Viana não ia entender. Mas vamos voltar à vaca fria, como dizia a minha avó. Vamos voltar à vaca fria. O que eu estava falando mesmo? Estava falando do superpoder. Isso. Em partes, né? É super falta de vergonha, porque o Congresso tem assistido, não é? Esse assassinato de leis jurídicas válidas, vigentes e eficazes, para ficar aí na teoria do professor Junqueira, né? Válidas, eficientes, teoria do fato e da norma, e não fazendo nada. Mas na hora do dandá, como para usar uma linguagem de Macunaíma, de Mário Dantas, na hora de dandá para ganhar vintém, né? Tá todo mundo ali. Sim. Né? Danda para ganhar vintém. Né, o Cristiano? Então a gente tem que deixar isso bastante claro. E sempre foi assim. Nunca vi ser diferente desde que eu sou criança. Uhum. E eu nasci no governo de João Batista Figueiredo. Eu achava que era Fernando Henrique Cardoso. Não foi. Não foi. Eu ia chutar Lula 1. Lula 1.